Olha só, no final na primeira parte, né, das observações introdutórias, ele faz referência à nota. Tem uma nota dizendo o seguinte: a cronologia bastante complicada do caso tornar-se-á mais clara se for feita referência à nota de rodapé, a página 150 adiante. Então, antes de começar a parte 2, que é a avaliação geral do ambiente do paciente e do histórico do caso, eu vou ler essa nota. Nota de rodapé acrescentada em 1923. Estabelecerei uma vez mais a cronologia dos eventos mencionados neste caso clínico. Nascido no dia de Natal. 1 ano e meio de idade, malária, observação da cópula dos pais ou observação de ambos juntos, na qual introduziu mais tarde uma fantasia de cópula. Depois, pouco antes de 2 anos e meio, cena com Grucha. Depois, 2 anos e meio, lembrança encobridora da partida dos pais com a irmã. Isso mostrava-o sozinho com a sua nania e, desse modo, negava Grucha e a irmã. Depois, antes dos 3 anos e 1/4, as queixas da mãe ao médico. Depois, 3 anos e 1/4, início de sua sedução pela irmã. Pouco depois, a ameaça de castração por parte da babá. Depois, 3 anos e meio, a governanta inglesa, início da modificação em seu caráter. Depois, 4 anos, o sonho dos lobos, origem da fobia. Depois, 4 anos e meio, influência da história bíblica, aparecimento dos sintomas obsessivos. Depois, pouco antes dos 5 anos, a alucinação da perda do dedo. 5 anos, mudança da primeira granja. Depois dos 6 anos, visita ao pai doente, compulsão para expirar. Aí vem uma chave com 8 anos e 10 anos. Manifestações finais da neurose obsessiva. Aí vem, entre colchetes, 17 anos, colapso precipitado pela gonorreia. Outra chave, 23 anos, início do tratamento. Mais uma chave, as datas dos seguintes eventos não estão exatamente estabelecidas. Entre a cena primária, 1 ano e meio, a cena primária é aquela da observação da cópula dos pais. E a sedução, 3 anos e 1/4, que é o início da sedução pela irmã, teve um distúrbio de apetite. No mesmo período, o mudo carregador de água. Depois, vem, antes dos 4 anos, possível observação de cães copulando. Depois dos 4 anos, ansiedade diante da borboleta. Abre borboleta numa chave, que se chama rabo de andorinha. Aí continua Freud. Terá sido fácil adivinhar pelo meu relato que o paciente era um russo. Deixei-o considerando-o curado. Poucas semanas antes da inesperada eclosão da Grande Guerra, 1914. E não voltei a vê-lo senão depois que os mutáveis incidentes da guerra deram às potências centro-europeias acesso à Rússia meridional. Ele veio então para Viena e informou-me que imediatamente após o fim do tratamento fora presa de uma ânsia de livrar-se da minha influência. Depois de alguns meses de esforço, uma parte da transferência, que até então não fora superada, foi resolvida com êxito. Desde então, o paciente sentiu-se normal
e comportou-se sem novidades, apesar de a guerra haver-lhe tirado o lar, as propriedades e todos os relacionamentos familiares. Pode ser que a sua miséria, ao gratificar-lhe o sentimento de culpa, tenha contribuído para consolidar a sua recuperação. Aí agora outra chave. Algumas notas adicionais sobre o histórico posterior do caso podem ser de interesse. O tratamento inicial durou de fevereiro de 1910 a julho de 1914. O paciente voltou a Viena na primavera de 1919 e Freud tratou-o novamente de novembro de 1919 a fevereiro de 1920. Em algumas observações posteriores sobre o caso, no começo de Análise Terminável e Interminável, de 1937, quer dizer, publicado, Freud relata que, após esse segundo tratamento, o paciente continuou a morar em Viena e, de modo geral, conservou a sanidade, embora com irrupções ocasionais. Esses episódios posteriores foram tratados a conselho de Freud por um de seus discípulos, a doutora Ruth Mack Brunswick. Ela própria estendeu de outubro de 1926 a fevereiro de 1927. Isso está escrito em Brunswick, 1928. Seu relatório foi reimpresso em The Psychoanalytic Reader, editado por R. Fliess, 1948, com nota acrescentada pela doutora Mack Brunswick, datada de setembro de 1945, dando um breve relato do histórico posterior do paciente até 1940, um relatório ainda posterior sobre as enormes dificuldades externas que o paciente enfrentou durante a Segunda Guerra Mundial e a sua reação a essas dificuldades foi publicado por Muriel Gardner, 1952. Um relato completo do caso encontra-se no segundo volume da biografia de Ernest Jones, 1955, biografia que ele escreve do Freud, as páginas 306 a 312. Mais recentemente ainda, diversos capítulos da autobiografia feita pelo próprio paciente surgiram em The Wolfman and Sigmund Freud, em 1971, editado por Muriel Gardner. O livro também inclui reprodução do caso clínico original de Freud, abre parênteses, na presente tradução inglesa, contudo virtualmente com toda a matéria editorial retirada, e os relatos posteriores feitos por Brunswick e Gardner, além de uma considerável quantidade de novos materiais e comentários feitos pelo Dr. Gardner. Aqui fecha a chave e aqui encerra a nota. Foi necessário ler para vocês entenderem. É um caso que ele pegou, o camarada vai fazer uns relatos da infância dele, mas ele já é adulto, está com gonorreia, e é o caso mais interessante, mais importante da análise, porque ele conta abertamente uma porção de coisas, o que vem a esclarecer é uma porção de dúvidas com relação à sexualidade infantil, a organização da estrutura da criança, enfim, as coisas que uma criança pode fantasiar, como é que ela vai construindo as fantasias a partir das cenas que ela vai vendo e assim por diante. É um caso muito bonito e muito interessante. Eu estava com preguiça, porque é grande, mas o Lacan não abriu mão, eu também não posso abrir o meu trabalho aqui e seguir o Lacan, tá? Pode ser que eu ainda tenha que ver o Pequeno Hans aí, porque o Lacan vai falar do Pequeno Hans em algum momento, talvez não nesse texto do discurso de Rouen, mas em algum momento que a gente esteja lendo algum trabalho do Lacan, tá? A gente vai acompanhar o Lacan, tá bom? Ficamos por aqui agora.